Senhor, que se encontra no capítulo 7, segundo Crônicas, a partir do versículo 11, diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Podem se assentar. Estamos falando aqui de templo. Era o dia basicamente, período da inauguração do templo do Senhor, do templo de Salomão. Vocês sabem que nos dias do Antigo Testamento, Deus habitava no templo. As orações, inclusive, do povo hebreu deveriam ser feitas, dirigidas na direção do templo. Mais ou menos o que Meca é hoje para os muçulmanos, assim era Jerusalém e o templo para os judeus. A Arca da Aliança estava no templo. Nos dias do Antigo Testamento, o lugar, o templo, Jerusalém, Sião, isso era o sagrado. E o templo foi erigido para Deus nos dias do Antigo Testamento. O templo foi erigido. Mas já nos dias do Antigo Testamento nós vemos uma palavra de Deus muito intrigante. Isso é uma palavra para se dar no dia da inauguração do templo, uma ocasião tão festiva. Para pensar. Uma ocasião tão festiva. No dia da inauguração, Deus visita a Salomão e lhe fala, ele dirige as seguintes palavras: ouvi sua oração, a oração que ele fez no templo. Se você ler algumas páginas antes, você vai observar essa oração. Ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Agora, se fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, por que falar sobre coisas desta natureza num momento tão festivo de inauguração do templo? Olha, que o povo jamais se esquecesse do seguinte: que não é o templo que traz garantia alguma, nem nos dias do Antigo Testamento. Não é o templo, aquela santidade do local, que garantia vitória, segurança, prosperidade e abundância para o povo. Sabemos muito bem o que é que o Senhor espera, que tipos de sacrifícios o Senhor espera e busca, e não são necessariamente os sacrifícios de cordeiros e de carneiros. Tá bom, os sacrifícios vão ser feitos aqui, mas e se quando a parar de chover? Hoje está chovendo. E se Deus cerrar os céus? E se de repente Ele mandar uma praga de gafanhotos e derramar outras pragas sobre o meu povo? Essas coisas são possíveis. É possível que Deus faça isso com o seu povo, mas o seu povo não é um povo abençoado. O povo de Deus não deveria só receber bênçãos de Deus, e ainda mais que eles têm um templo de Deus agora, um templo limpo, um templo edificado por Salomão, e lá no templo está a Arca da Aliança. Isso já não deveria ser garantia de bênção, garantia de prosperidade, garantia de segurança para o povo? Muitos criam que
presença do templo em Jerusalém é a garantia de uma segurança, de uma prosperidade, de uma paz, independente da atitude dos homens, independente da atitude de coração. Esse texto aqui fala que garante a bênção, prosperidade, garante a bênção de Jesus é a humildade, corações sombrios, é a oração, é quando a gente busca a Deus, quando a gente está ligado. Uma querida irmã hoje me perguntou o seguinte: pastor, eu queria só tirar uma dúvida. Eu era muito querida, muito amada, né? Ela falou assim: ontem teve um bazar aqui na igreja, e sempre que realizar um bazar na igreja, ainda mais usando alguma parte das dependências do templo. Ela tinha dúvida, principalmente por causa do conceito de templo do Antigo Testamento, que é um conceito forte, um conceito muito forte. Mas no Novo Testamento houve uma ruptura. No Novo Testamento houve uma ruptura completa a esse respeito. Aliás, a gente vê isso nas palavras de Jesus. Quando a mulher samaritana pergunta para Jesus: qual é o lugar certo de adorar? Aqui em Samaria? Ué, lá em Jerusalém no templo. E Jesus disse para ela algo revolucionário, algo extraordinário. Revela assim sua sabedoria, seu discernimento, revela assim algo tremendo para ela, que não era nem Jerusalém e nem Samaria o lugar de se adorar, que Deus procurava adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tempo, que local não é mais o X da questão. Bom, e a gente vai ter que isso fez uma grande revolução. Isso leva inclusive o Estevão. O Estevão é o primeiro mártir cristão. Estevão estava pregando, meus amados, pregando com eloquência do Espírito Santo. E ele, suas últimas palavras diante dos fariseus, diante dos religiosos que santificavam, que endeusavam mais o templo de Deus, diante do templo de Deus, diante do templo de Jerusalém, estava lá Estevão apontando o dedo na direção do templo e dizendo as seguintes palavras: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Isso é revolucionário, porque até então o conceito era que Deus habitava exatamente em templos construídos por mãos humanas, construídos por Salomão e depois reconstruído na época do rei Herodes. Lá estava o grande templo, lá estava a Arca da Aliança, certamente Deus habitava lá. Mas o conceito revolucionário é que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E a partir daí nós vemos o apóstolo Paulo se dirigindo aos cristãos e chamando eles de templo do Espírito Santo. Vós sois o templo. O sagrado no Novo Testamento é a congregação dos santos. O que faz desse local sagrado hoje, o que requer de nós hoje muita reverência por estarmos nesse local, é a presença de cada um de vocês aqui reunidos no nome de Jesus. Onde dois ou mais estiverem reunidos, onde quer que seja, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Está entendendo? Essa grande revolução, pegar em pedra e apedrejar o Estevão. Porque ele diz essas palavras que ofendiam o templo, essas palavras que, segundo eles, ofendiam a Deus. Eu conheço um templo aqui em São Paulo. Ele é quadro durante a semana, e templo no final de semana, e serve também no salão de festa. O que vocês acham disso? Eu não vejo nenhum mal nisso. Eu expliquei para minha irmã e falei assim: fico muito contente com a resposta. Espero que você também. Tudo bem, se não quiser concordar comigo, tem todo direito. Mas eu expliquei para ela: uma parte das nossas igrejas são pobres, não tem templo como esse. A maior parte delas. Essas igrejas
Eles fazem um salão de culto e depois é o salão de festa. Eles adaptam para ser salão de festa. Não tem uma disciplina. Ali eles adoram a Deus, e ali eles comem, e ali eles riem, e ali eles brigam. Está entendendo? Onde quer que estejam reunidos dois ou mais. Amanhã o culto vai ser na casa de quem, pastor? Ricardo Luciano. Do Ricardo Luciano. Amanhã lá vai ser a casa de Deus. Quando os irmãos ali se reunirem, é a casa de Deus. É o lugar onde Deus habita, no meio da comunhão dos irmãos dos santos. Acredito isso? Bons. Os judeus entendiam muito bem essa coisa. Então, para eles, o sagrado era o local e eles tinham muita confiança de que nada de mal lhes aconteceria. E eles abusaram dessa confiança. Eles ficaram arrogantes, petulantes, espiritualmente falando. E não vigiaram, não se santificaram. Voltaram miliúna. E estavam confiados que temos o templo é nosso estudo, temos Deus, e Deus está aqui já muito antes do dia da inauguração advertindo. Olha lá, e se eu fizer parar de chover chuva a sua terra? E se eu enviar gafanhoto para a sua plantação? Tem mais. E se eu enviar aquelas pragas? Lembra que Deus enviou pragas para o Egito? Mas ele diz que é impossível que ele envie pragas contra o seu povo. Gente, Deus é Deus. Deus pode fazer isso? Pode. Deus, dentro da igreja, não matou Ananias e Safira? Dentro dos dias do Novo Testamento? Matou. Alguns que abusavam da ceia do Senhor e que não tinham devido reverência e nem o devido cuidado uns pelos outros, pelos irmãos, não foram também antecipadamente ceifados? Não há muitos que dormem, diz o apóstolo, por conta do quê? Dos juízos de Deus que começam já pela casa de Deus. Deus é eterno. Deus exige santidade na sua casa. Santidade na casa. A casa não é o local. A casa é vós sois o templo de Deus. Cada um de nós, corpo, templo, edifício de Deus. Edifício de Deus. Meus irmãos, isso é sério. Deus está falando assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Porque tem muita gente que entende errado esse negócio de batalha espiritual. É claro que existe uma batalha espiritual. É claro que nossos inimigos, como diz Efésios capítulo 6, não são nem a carne, nem o sangue, mas as hostes, os principados das potestades do mal, ali representados pelos seres infernais, demoníacos, que são os inimigos de nossas almas, que atentam contra nós. Claro que temos que pelejar contra eles. Temos uma batalha. Agora, muita gente entende errado e diferente essa questão da batalha, de como batalhar. Como batalhar? Como é que você batalha? Tem gente que atribui tudo ao diabo, tudo de mal que acontece. Então, se ele está doente, é esse diabo. Se ele tropeça, esse diabo que me fez tropeçar. Então, o diabo, a palavra diabo aparece mais na boca dele durante o dia do que provavelmente os louvores a Deus. Então, é a fissura de alguns, a fixação deles pelo tema do diabo. E eu não ignoro a existência do diabo. Ele quer minimizar as suas ações. O que eu quero fazer, vocês entenderem hoje, é que muitas coisas ruins, como gafanhotos na nossa lavoura, muitas coisas ruins, como seca, não vai estar chovendo mais na nossa hora, coisas ruins como pragas, que a gente costuma às vezes colocar só a culpa no diabo. Dizer para susto nosso. Eu imagino o susto do Salomão quando ouviu isso. O que é isso que o senhor está dizendo? Por que o senhor coloca isso como uma possibilidade? Como é que o senhor pode fazer isso conosco? O senhor sempre deveria nos tratar bem, nunca mal.
nos punir. O Senhor é um Pai bom. A ideia que eu tenho de um Pai bom é um Pai que jamais disciplina. A ideia que eu tenho de um Pai bom, e essa ideia mais moderna hoje de Pai, o bom Pai é um Pai que não pode tocar a mão no filho. O Pai só não pode ficar recriminando, não pode ficar repreendendo. Isso vai inibir a criança. Muito da psicologia, é claro que eu estou dizendo que isso foi cá, mas a palavra de Deus diz que o bom pai açoita o filho que ele quer bem. O bom pai disciplina o filho que ele quer bem. Como um pai que quer bem disciplina, assim o Senhor trata os seus filhos. Esses atos disciplinares não são para a nossa instituição, são para que nós não caiamos na condenação do último dia, para que nós não sejamos destruídos. É para o nosso bem, para a nossa advertência. É como um puxão de orelha bem dado, é como uma advertência para que não caiamos e corramos e persistamos naquele. Muitas coisas. Então, quando a gente está enfrentando uma crise, uma dificuldade, uma luta, a gente não pode ser precipitado para me tirar alguma coisa. A gente não pode dizer, a luta que eu estou enfrentando é coisa do diabo. Pode ser. Quem disse que não? Pode ser. Pode ser. É uma das possibilidades. Mas a outra possibilidade é uma conjuntura da própria existência humana. Como seres humanos, estamos nessa carne, estamos nesse mundo, então estamos sujeitos às vicissitudes, aos conflitos, às guerras, às consequências naturais no mundo ao nosso redor. Agora, a outra possibilidade que não pode ser descartada é que o Senhor esteja tratando conosco. A gente tem que parar para pensar, tem que parar para perguntar. Quando está numa luta, para perguntar. Faça uma leitura introspectiva. Senhor, por que é que eu estou enfrentando isso? Será que isso é uma aprovação? Pode ser uma aprovação. O justo Jó nada de mal tinha feito para merecer as coisas que estava sofrendo, e padeceu um bocado. E jamais atribuiu ao diabo nada daquilo que ele estava passando. Porque ele disse, e não mentiu dizendo, foi Deus deu, Deus tirou. A visão dele da soberania de Deus era uma coisa extraordinária. É claro que o diabo estava como um mediador daquele mal, mas acima de tudo estava Deus, e todas as coisas Deus é capaz de fazer o que concorra para o bem daqueles que o amam. Ele precisa dessa fé. Meus irmãos, quando a gente fala de batalha espiritual, não é que se supor ou imaginar um conflito no cosmos entre as forças do bem e as forças do mal, que estão igualadas e que contendem desde a eternidade agora. Tem muita gente que pensa assim, é um dualismo, né? Dualismo. O diabo, seu exército, pelejando contra Deus e o seu exército. Vamos torcer para que Deus seja mais forte. Vamos torcer. Oramos para que o Senhor seja mais forte do que o diabo. Tem gente pensando que o diabo está medindo força do poder. Gente, eu vou dar uma para você. Isso aí é qualquer outra religião. Isso aí deve ser aquele indiano, né? Hinduísmo, eu não sei. Não quero nem comprometer outras religiões. Isso não é religião oriental. Isso é religião de outro lugar. Isso não é cristianismo nem aqui, nem na China, porque lá também tem cristianismo. Não tem nada a ver. Não existe como o diabo tirar o braço de ferro com Deus. Nunca foi a intenção do diabo enfrentar Deus mano a mano. Ele nunca foi estúpido nesse ponto. Ainda que a gente possa pensar uma coisa, né? Ser humano, de cada um, né? Mas quantos deuses existem, meus amados irmãos? Já fiz essa pergunta várias vezes para vocês, não é? Quantos deuses existem? Com dificuldade pode refletir um pouco. Vou fazer que não passou. Ele falou bonito hoje, né? O pessoal da glória deles hoje, né? Vou contar até 3, né? Você disse, mas 1, 2,
Deus. E se existe um único Deus, Ele é eterno, um único que é eterno. Tudo mais procede de Deus. Ah, mas então quer dizer que o diabo procede de Deus? Não. Deus criou um anjo do céu, um anjo de luz, que usou da liberdade que Deus me concedeu, fez mau uso dela e se rebelou contra o Senhor. Nunca para medir força com o Senhor, mas para querer independência dele. Assim como os homens fazem. Eu não vejo muitos homens querendo medir força com Deus, mas eu vejo muitos homens querendo dar um grito de independência. Senhor, me deixe em paz. Senhor, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Deus, já que o Senhor me criou, agora me dê uma carta de alforria. Eu não quero ser teu servo, não. Eu quero uma carta de alforria, eu quero independência do Senhor. Eu quero viver no meu universo, eu quero viver no meu mundo. Eu quero constituir as minhas leis, eu não quero estar subjugado às tuas leis. Eu não quero te obedecer jamais. Eu não quero ir pela tua cabeça, eu quero ir pela minha cabeça. Me deixe em paz, me deixe só nesse mundo. Assim fez o filho pródigo, assim fez Satanás e os anjos que lhe seguiram. Os anjos que se tornaram demônios a partir de então. Mas Deus é soberano. E o diabo não é de força com Deus. Aliás, Deus manda o diabo. Deus controla as ações do diabo. Isso a gente viu no episódio de Jó. Quando o diabo quis atazanar a vida do Jó, ele precisou pedir permissão e Deus lhe conferiu um espaço de ação delimitado, restrito. Deus estabeleceu as condições em que isso se daria. E o que fez Deus, sabemos muito bem, foi feito para o bem maior de Jó. Para o bem maior de Jó. E para que ele servisse como testemunho a nós que estamos aqui vivendo no tempo presente e a todas as gerações de cristãos e de fiéis de todos os tempos, de que um homem, debaixo de tremenda tentação, debaixo de tremenda provação, ainda pode glorificar o nome de Deus e pode amar sobre todas as coisas. Eis aí a moral da história. Deus com Jó, e Deus lhe restitui muitas vezes mais aquilo que lhe fora tomado. Deus o abençoa. Deus abençoa Jó e é glorificado em sua vida. Assim seguimos nós aqui. Então não há como ficar aí superestimando a ação do diabo. Nem subestimando, nem superestimando. Tem gente que tem dom do arrepio. Já viram o dom do arrepio? É o dom de discernir o diabo. Ele chega no lugar, já vê um objeto, já enxerga o capeta naquele dia. Vê o diabo, arrepia-se, vive a vida inteira assombrado. São pessoas assombradas, são crentes assombrados. Precisamos fazer um exorcismo, né? Expulsar esses capetas que estão povoando a mente de pessoas do bem, só que pessoas que estão enchendo a bola do diabo demais. O que a palavra de Deus diz para nós, que deve ocupar o nosso pensamento, é o quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, olhando firmemente para o diabo e os seus anjos e enfrentando-os constantemente assim. É assim que estão fazendo os crentes. Os crentes hoje fazem batalha espiritual, fazem uma reunião de batalha espiritual. Aí eles se reúnem num culto e eles ficam invocando o nome dos demônios, e algum tem uma visão do cheiro do demônio, que é um demônio que controla as áreas, a região aqui de Miranópolis, por exemplo. E vamos então agora travar uma batalha, é muito emocionante. Vamos ter uma visão aqui, outro se arrepiando ali. É um negócio assim, parece Guerra nas Estrelas. E enfrenta-se, e ele está ali, agora ele está ali. Então repreende, todo mundo volta as mãos naquela direção e repreende e fala. É um culto em que as pessoas passam a maior parte do tempo falando com o demônio. Eu nunca vi Jesus perdendo muito tempo em conversa com o demônio. Ele nos ensinando a fazer isso. Meus irmãos, Jesus, para expulsar o demônio, era sucinto, era tranquilo. Jesus jamais deu o microfone para o demônio ministrar.
ministrar a congregação. Já viram isso? Agora fala para eles aí, demônio, como é que é o inferno? Ah, o inferno é quente. Eu fico pensando, o diabo é mentiroso? Se eu dar o microfone para ele, quem disse que ele vai ficar falando a verdade? Não corre risco de ele dar uma... Tá achando graça, né? Muito legal. E a gente não pode dar essa entrega toda do diabo, olhando firmemente para o autor consumador da sua fé. Deus é muitas vezes falando com o diabo, aliás, infinitamente maior. E quem está com Deus? É a maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu miro a minha vida em Deus, olho firmemente para o autor e consumador da fé. É para Cristo a nossa adoração, é para Cristo o nosso culto e é para Cristo a nossa oração. A gente não pode entrar nessa de guerra espiritual. E aí, entrar também no outro lado dessas guerras espirituais que são travadas, agora um tom de reivindicar, é um tom de repreender, é um tom de amarrar. Eu amarro, eu repreendo. Deve estar batendo 3 vezes na madeira também. Consultar o Evangelho. 3 vezes, 1, 2, 3. Está amarrado. Usam-se o está amarrado para substituir as 3 batidinhas da madeira. Antigamente, quando alguém dizia alguma coisa que a gente não gostava, vira essa boca para lá. Pá, 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 pá. Agora a gente fala como Evangelho. Agora nós somos Evangelho. Os evangélicos se livram do mal de uma forma evangélica. Está amarrado. É a marca, cancela isso, tira isso que você disse. As palavras têm poder. O diabo vai tomar conta dessa palavra e vai agora azucrinar a minha vida. Ele tem muito medo. Cristãos estão assombrados com o diabo, estão com muito medo do capeta. Mas irmãos, a gente não tem que ter medo de nada, absolutamente nada, quando nós estamos em comunhão com o Senhor. E como é que a gente vence aqui as batalhas espirituais? Como é que quando a gente vence a praga? Como é que a gente vence a praga de gafanhoto? Como é que a gente vence a seca? Como é que a gente vence qualquer parada, meus amados irmãos? Como é que se vence aqui? O Senhor prescreve a receita. Vamos ver a receita do Senhor? Como é que a gente enfrenta? Ele diz aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, eu ouvirei lá do alto céu, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Está vendo? Quanta coisa boa vindo aí de atitudes cristãs. Eu lembro muito bem dos cultos de Offer e Finéis, um culto de confissão positiva, é um culto de reivindicação. Lembra do culto de Offer e Finéis que preguei há pouco tempo? Segundo Samuel, capítulo 4, culto de Offer e Finéis. Estava no 1 Samuel, capítulo 4. Offer e Finéis com a arca da aliança, como aqui, dentro, a arca da aliança. E o culto deles foi o culto de trovejar do homem, de barulho humano, de alegria, de entusiasmo humano, de coreografias humanas, de todo tipo de ação humana e de confissão positiva, de vitória. É vitória para o povo de Deus, é vitória para quem tem arca. E o que eles fizeram? Uma cachatona de deconta. 33 mil homens morreram naquele dia, inclusive Offer e Finéis, e a arca da aliança vai parar lá entre os filisteus. Mas qual é o culto de Samuel? O culto que Samuel celebra com aquele mesmo povo, os sobreviventes do povo, diante de uma ameaça dos assírios do mesmo exército poderoso contra eles. Aquele culto de Offer, não, de Samuel, bem diferente do de Offer e Finéis. Enquanto Offer e Finéis, confissão positiva, confessavam positivo, reivindicavam, amarravam, prendiam, mandavam soltar e tudo mais. O culto de Samuel é um culto de confissão de pecados, de oração. E o barulho que se ouve naquele dia não é o barulho do homem, é o barulho lá do céu, que responde a oração do povo e concede vitória a eles contra os filisteus.
aqui vemos o Senhor nos ensinando essa receita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar-vos na presença de Deus. Disse Tiago, capítulo 4, versículo 7 a 10: sujeitai-vos, pois, ao Senhor, chegai-vos a Deus, purificai as vossas mãos, afligi-vos, lamentai e chorai, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Isso aqui, Tiago estava copiando de 2 Crônicas, capítulo 7. Ele não estava sendo original, ele estava simplesmente refletindo o Espírito, que é o Espírito que percorre toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. Se no Antigo Testamento o templo era um edifício, e no Novo Testamento somos nós, houve uma ruptura, há alguma coisa que é uma constante, seja lá no Antigo ou no Novo Testamento, encontramos como sempre verdadeiro. E para quem é matemático tem como dizer, né? Tem fórmula. Isso aqui é uma constante em qualquer lugar, em qualquer era, que o Senhor jamais rejeita o coração humilde e contrito. Que o Senhor, o culto que o Senhor espera de nós, lembra da oração de confissão de pecados do Davi? Ele diz assim, em Salmo 51, versículo 17. Ele diz que o culto, se o Senhor esperasse sacrifícios eu te entregaria, mas o sacrifício que o Senhor quer, e que eu sei muito bem que agrada ao Senhor, são os corações contritos, humildes e contritos na tua presença. Jamais o Senhor o rejeitará. Jamais o Senhor rejeita um coração quebrantado, contrito. A humildade é uma exigência para que possamos ver o Senhor. E se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos querer e desejar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, diz a palavra de Deus no Salmo 55, Isaías 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jeremias 29, 13. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz Jeremias 29, 13. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, humilhar-se, orar e buscar. Eu vou responder, eu perdoarei, eu vou sarar. Sempre. Essa é uma constante. Amém? Vamos examinar os nossos corações?